Sou Anne Moura, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live nossa com um tema super importante do nosso estado, o estado do Amazonas, um estado que está abandonado pelo poder público. E como você sabe, aqui nesse espaço a gente só fala verdades. Então hoje a gente tem muita coisa boa, muita notícia importante e eu quero te convidar para a gente conversar aqui um pouco sobre vários temas que têm interesse direto na sua vida. E vamos começar com um tema super importante, que é o tema do IPTU. Sabe esse IPTU que você é cobrado para ter uma cidade melhor? Exatamente ele. E que você não sabe, às vezes, para onde que esse dinheiro do poder público, aonde que ele é empregado, onde você consegue visualizar. Vocês estão lembrados daquela campanha? Seu IPTU está aqui? Exatamente. Então, a gente vai querer saber aonde que está o IPTU, o seu dinheiro que você gasta, todos os meses, que é muito caro, como que você consegue visualizar esse investimento para ter uma cidade melhor. Então, eu quero pedir para a produção aqui chamar um vídeo sobre a verdade sobre o IPTU. Vamos ver. Moro no Jorge Teixeira há 20 anos, né? E tá cheio de buraco lá, igual tábua de pirulito, né? A gente procura desviar do 1, cai em 10. Terminal 3, vários buracos ali, a gente escolhe qual é o menos fundo, né, para não cair no precipício, porque o negócio tá feio ali, as ruas estão meio calamidade e tá precisando de ajuda ali. O pessoal tem que dar uma olhadinha por lá que o negócio tá feio. Eu tenho moto, nossos vizinhos têm carro, tudinho, né? E as ruas cheias de buraco. Vazamento de tubulação de água. Entendeu? Isso está acontecendo tudo isso, porque o asfalto é mal condicionado, né? Mal colocado na rua. E com a infraestrutura da rua meio ruim, nosso carro só vive quase na oficina. Todo tempo buraco, o amortecedor vai embora, gasolina aumentando. O aplicativo dá assim corrida de 30 minutos para ganhar R$12, 13. Não compensa, a gasolina está quase 10 já praticamente. A gente tá trocando dinheiro, sobrevivendo. A gente paga IPTU tudinho direitinho e na hora, cadê? IPTU não sabe. A verdade é que a realidade da cidade é essa. As ruas esburacadas. Outro dia, inclusive, a minha irmã, dirigindo o carro, caiu no buraco, aqui próximo na Avenida das Torres, e esse buraco, ele acabou com o carro. E aí já teve que trocar. Imagina você, que já tá pagando um preço altíssimo da gasolina, e ainda ter que andar na cidade de Manaus, cheia de buraco por todo lugar. E dizem, né? Dizem que está sendo investido, que tem pavimentação, mas onde é que está esse dinheiro? Aonde que está o investimento desse IPTU para garantir que as ruas estejam adequadas para você não só transitar, e todos os trabalhadores que precisam transitar, os transportes coletivos, isso acaba com todos os carros, com o transporte coletivo, acaba com tudo. Aí você não tem o dinheiro nem para comer, não tem o dinheiro para pagar gasolina e você ainda tem que arrumar dinheiro para conseguir ajeitar o seu carro tão sofrido e tão difícil. Então, gente, essa é a realidade de Manaus. É preciso dizer que, se existe recurso, nós precisamos identificar e cobrar. Você, trabalhador, trabalhadora, que todos os dias precisa sair de casa, que tem o seu carro que foi muito suado para você conseguir e ainda ter que lidar com essas ruas esburacadas. Essa é a realidade. A expectativa é que ia pavimentar tudo. A realidade é que continua a mesma coisa. Tapando o buraco e o buraco cada vez mais aparecendo e em vários lugares da cidade. Antigamente, as pessoas diziam que só tinha buraco, né, para a Zona Leste, para a Zona Norte, mas na verdade, lá na Ponta Negra, onde está muito bem, onde fica um monte de gente que tem um poder aquisitivo melhor, também tem buraco. Então, o que a gente quer cobrar e o que a gente quer falar aqui, na verdade, é que esse é um direito do povo, esse é um direito de você, morador da cidade de Manaus, que precisa
ter, primeiro, aonde está esse dinheiro, aonde está o investimento do IPTU, essa cidade que você, quando cobra o IPTU, você precisa ter uma cidade melhor. E aí você não tem essa realidade. E é isso que está colocado. Os recursos públicos você não tem aonde identificar onde está o seu IPTU. E essa é a realidade. 2 trabalhadores aqui que acabaram de falar, pessoas comuns que precisam todos os dias. E essa história que ele falou aqui do buraco, eu me identifico muito, porque essa é uma realidade que a gente vive constantemente. E isso não acontece só na cidade de Manaus. Eu vou mais adiante, né? No estado como todo, que é responsável também pelas estradas, a situação também está muito grave. O estado, assim, eu vou dar um exemplo de algumas, mas vou começar pela mais grave. A mais grave porque outro dia, antes de ontem, alguns companheiros e companheiras pegaram essa estrada e a gente viu o relato deles de uma situação muito sofrida, que é a M010. A M010 está muito grave também, toda esburacada, com barro e o ônibus quase virando. Eu passei aqui para a produção uma foto de uma imagem real antes de ontem, que a nossa vereadora, tem a vereadora Francelícia, que é lá de Itacoatiara, veio com algumas pessoas de lá de Itacoatiara para participar de uma agenda aqui, e uma viagem de Itacoatiara que durava em torno de 6 horas de carro, né, de ônibus, em torno de 6 horas, de carro até menos, se a estrada funcionasse, e você precisa passar mais que o dobro. Ela passou a madrugada inteira, na verdade, a madrugada inteira presa, primeiro dentro do ônibus, né, que ficou preso. Depois tiveram que sair os passageiros. Olha a situação do nosso estado e das estradas do nosso estado. Essa BR eu já andei várias vezes indo para Itacoatiara, muitas vezes fui de carro, fui de ônibus, e você tem que sair na madrugada, no frio da madrugada, e ficar do lado de fora esperando ajuda para conseguir passar um outro ônibus que tenha condição. Fora os carros, né? O transporte coletivo. Quem é trabalhador, que precisa do táxi, aquele táxi que você vai para Itacoatiara, quem vai muito para lá sabe, e você precisa ir, voltar e usar a estrada, você não tem condição hoje de fazer isso, porque você fica atolado. E é engraçado que eu estou falando dos carros normais. Agora tem carro que é apropriado para a estrada, que também não está conseguindo passar. Eu quero ver se a produção já conseguiu colocar aí a imagem que eu recebi. Já colocou a imagem? Pois muito bem. Essa é uma imagem real de pessoas que vieram antes de ontem, na madrugada, e passaram a noite inteira sem socorro e sem nada. Aí eu vou dizer um dado para vocês que é muito importante. Foi investido, tem recurso destinado, em torno de 366 milhões, gente, milhões, tá? E mais um pouquinho, que teve uma notícia hoje que ainda foi aditivado, mas não sei quanto. E isso tá desde agosto de 2021 para pavimentação e obras justamente nessa estrada, na M010 ali em Manaus e Itacoatiara. E aí, sabe qual é o relato das pessoas que estão usando essa estrada? E a turma de Itacoatiara que está me acompanhando aqui sabe. Lá tem placa dizendo que a estrada está em obras, mas não tem obra absolutamente nenhuma. Olha, gente, eu já peguei essa estrada várias vezes, indo, voltando para fazer reunião, enfim. E você vê uma realidade das pessoas que precisam trabalhar em Manaus, estudantes das universidades também, que tem que ir, que tem que voltar, trabalhadores que passam por ali. E você ter a notícia de que tem mais de 300 milhões de reais para investimento, para pavimentação, para obra nessa estrada, e a realidade ser exatamente outra. E essa eu estou falando só de uma estrada, tá, gente? Estou falando só da M010 e desse relato específico das pessoas. Mas tem várias matérias que falam dessa realidade das estradas. E eu vou dar mais 2 municípios aqui, como Nova Olinda do Norte, que tem 500 famílias que estão isoladas e elas não estão conseguindo sair das suas comunidades. E as crianças estão perdendo aula. Ou seja, que precisam dessa estrada para poder chegar e elas estão perdendo aula. Outra também é em Presidente Figueiredo, mas aí é um caso mais específico dos agricultores.
eles não conseguem escoar as suas mercadorias, os seus produtos, porque não tem estrada para poder fazer esse escoamento e vai cada vez mais piorando. E aí a gente tem a notícia de que tem 366 milhões desde 2021, agosto de 2021, ano passado. Agosto já é bem pro final do ano, né? E que nada foi feito. E todo mundo sabe que é verdade, tem chuva, a gente sabe a realidade do nosso estado, mas se tem esse dinheiro destinado aonde foi parar? Isso que eu estou falando aqui é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do estado. Quando a gente fala que o Amazonas está abandonado, a gente fala dessas questões específicas. O objetivo principal é saber aonde que o seu dinheiro, que é muito caro, que é um custo de vida muito alto que a gente está vivendo, para onde que ele está indo. Para a qualidade de vida não é, para melhorar a cidade não é, para melhorar as estradas não é, e é por isso que a gente está aqui falando as verdades. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar muito disso, mas quem tem que passar nas estradas e quem anda de carro todos os dias sabe que essa é a realidade. E aqui não tem fake news não. Aqui a gente fala a verdade mesmo e esse é um assunto muito importante. E falando em estradas, eu já falei da cidade de Manaus, dos buracos, e vocês sabem que essa é a realidade de Manaus, que você não vê onde está o seu IPTU. Eu falei aqui das estradas, que essa é uma responsabilidade do governo, e agora eu vou falar de outro transporte. Outro transporte que está virando agora, de novo, da elite. É um transporte que você também conhece muito bem, que é o transporte das passagens aéreas e o avião. Vocês lembram que teve uma época, não muito distante, em que o pobre, o trabalhador, a trabalhadora podia andar de avião, e até um tal ministro aí, o tal do Paulo Guedes, falou das empregadas domésticas, de andar de ônibus, mas me diziam que o avião estava virando uma rodoviária, porque as pessoas mais pobres tinham condições de viajar. Pessoas que nunca tinham pegado um avião conseguiam viajar. Agora a realidade é completamente diferente. Virou de novo uma questão de luxo muito grande. Assim, você conseguir comprar uma passagem aérea e depois ter condições de viajar. E essa é cada vez mais grave, é uma realidade cada vez mais grave. Eu, na tarefa de secretária nacional de mulheres do PT, e antes disso na direção nacional do PT, eu rodei esse país mais de 5 vezes. Todos os estados. E antes, nessa época que eu estava rodando, você tinha direito à bagagem. Lá, você lembra? A bagagem que você vai lá, despacha, e ela era gratuita. E aí tomaram a decisão de que seria cobrado a pagar a bagagem, você não poderia mais despachar. Vocês estão lembrados disso, né? Só que a passagem aérea ficaria mais barata. Só que não é a realidade que está acontecendo. O custo da passagem está cada vez mais alto e você ainda tem que pagar a sua bagagem. E eu estou falando disso, não é muito longe, não é de muito longe, não. Essa realidade é uma realidade que pesa muito para que as pessoas possam viajar. E aí, a Câmara e o Senado aprovaram que pudessem, que possa agora despachar a bagagem de forma gratuita. Ou seja, que as pessoas podem ter direito agora de aquela bagagem gratuita quando você ia viajar, você conseguir de novo ter. Só que tem um porém, vejam só, isso foi o papel da Câmara e do Senado diante da realidade do país, até aí ok. Mas o tal presidente, ele precisa sancionar. E o líder dele lá na Câmara, as pessoas lá, nos interlocutores dele já falaram que são contra. Ou seja, pode ser que venha mais um veto aí para que não seja disponibilizado. Isso é porque ele governa para as grandes elites desse país. Porque o trabalhador e a trabalhadora que consegue comprar uma passagem aérea na situação que a gente está vivendo e ainda tem que pagar a bagagem, sabe que o custo fica mais alto. E aí eu vou trazer para uma realidade aqui no nosso estado. Você que está aí se preparando, que esperou 2 anos para ir para o Festival de Parintins. Independente de ser garantido caprichoso, até quem gosta do festival. Você que esperou 2 anos, toda a pandemia, toda a realidade que a gente enfrentou. E o Festival de Parintins é um dos mais conhecidos, não só no nosso país, mas internacionalmente.
As passagens, ida e volta, estão chegando em torno de quase R$ 3.000. Ou seja, um festival que é da nossa cultura popular, que tem investimento público, que é uma coisa da nossa cultura aqui, que muitos amazonenses saem daqui para poder participar e que também é um atrativo para a economia, para o turismo, está chegando a esse valor da passagem. Isso eu estou falando de Parintins, hein? Que é barato, né? Supostamente barato, mas que tá esse valor. E aí eu vou mais adiante. É mais caro viajar dentro do nosso estado. Eu vou dar um exemplo, para São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, do que você ir para fora do país, para Miami, enfim, para outros países. É mais caro você viajar dentro do nosso próprio país e específico do nosso estado. E nós temos alguns vídeos falando sobre isso. Eu vou pedir aqui para a produção passar um pouco sobre esses vídeos do abuso do valor das passagens aéreas e essas notícias, como tem sido esse impacto na vida das pessoas. Vamos lá? Tá tudo certo aí? Ultimamente está bem cara mesmo. Sou acostumado a viajar, já tem uns anos que vem aumentando bastante. Por exemplo, eu fiz uma viagem para Balneário Camboriú agora e ida e volta deu quase R$ 3.000, entendeu? Há um tempo atrás, que eu já fui outras vezes, eu paguei cerca de R$ 1.200, R$ 1.700 no máximo. Tá muito caro mesmo. Essa é uma realidade, para um estado. Balneário Camboriú fica, se eu não me engano, em Santa Catarina, né? E ele foi, isso assim, bem o extremo, né? O Amazonas é para um lado e o Sul para o outro. E você veja só, para ele ir nessa passagem, ele deve ter feito conexão em São Paulo ou em Brasília, porque passagem direta nem pensar, não tem como, inclusive, você tem que fazer conexão. E aí imagina você carregar a tua bagagem, aí vamos falar da bagagem aqui. Tu vai viajar, vai para um outro estado, tu tem que fazer conexão, às vezes, para ficar mais barato a passagem, você tem que fazer 2, 3 conexões. Aí você tem que carregar a tua bagagem, tu não pode despachar, e tu vai até 10 quilos para poder você conseguir levar dentro da cabine do avião. Aí você vai viajar e você tem que, em todas as conexões, arrumar um jeito. Primeiro tu tem que chegar na hora para entrar na fila. Eu tô dizendo porque eu conheço, eu viajo sempre. Essa tarefa de estar na direção nacional eu conheço bem. E essas filas de avião, aeroporto, eu conheço tudo. Você tem que chegar primeiro, porque se você chegar depois, você não consegue espaço lá no bagageiro lá do avião para você colocar a sua mala. Então, além de você não poder despachar, você tem que descer em todas as conexões com a sua mala, porque você tem que trocar de aeronave. A depender do estado que você vai, você precisa trocar. E aí é por isso que é tão importante que a gente consiga garantir essa gratuidade na bagagem. Já que as passagens estão tão caras, por que não as bagagens voltarem a se tornar de forma gratuita? Mas o que a gente queria mesmo é que as passagens se tornassem baratas de fato, para que a gente pudesse ter mais pessoas viajando, pudessem ter mais pessoas com oportunidade de conhecer outros lugares. Ah, aqui tem as matérias, olha aí, ó. Eu não estava nem olhando. Ó, aqui as matérias. Meu Deus do céu. Tem matéria até internacional. Em inglês eu não dou conta não, mas tá aí para vocês lerem, que é da Forbes. Essa matéria é importante. É só traduzir que vocês vão entender. É uma matéria super importante que fala das viagens, inclusive, das viagens internacionais, tipo dos Estados Unidos, de você poder ir para outros países, mas não consegue vir para o Brasil. Pessoas que querem passar o final de ano, que querem vir para o Brasil, não tem condições de vir. Preferem ir para outros países. Não é que prefere, é que não tem condições mesmo de comprar passagens do que vir para cá. Aí tem outra matéria aqui, o Senado aprova a volta do despacho gratuito da bagagem, voos nacionais e internacionais, isso que eu falei agora. Ó, voos nacionais e internacionais, isso aí já resolveria muita coisa, diante da realidade das passagens, né? O que mais aqui? Bolsonaro, olha aí, ó, o presidente. Ele diz que vetará
Fim da cobrança da bagagem por empresas aéreas aprovada na Câmara. Eu não entendo esse presidente. Tudo que é para ferrar com a vida do trabalhador e da trabalhadora, tudo que é para diminuir, para piorar a situação, ele faz. Como é que ele quer vetar uma coisa que é tão importante com o aumento das passagens aéreas? Você vai ter que ficar carregando lá tua mala em 300 conexões, porque simplesmente ele não tem... Por que será que ele não quer? Ele tem compromisso exatamente com quem? Para não querer que aprove isso. E que bom que foi aprovado na Câmara e no Senado. Eu espero que agora faça uma frente de resistência aí dos nossos parlamentares para enfrentar essa realidade e que não recue, né? Porque independente do que o presidente fala, e ele não fala sempre coisas só para ajudar, fala umas bobagens também, pelo menos a Câmara e o Senado possa fazer esse papel. E é isso que eu acho que é importante. O papel de um deputado, de uma deputada, de um senador, de uma senadora, é defender os direitos do povo. É para isso que todo mundo é eleito, para defender os direitos do povo. Mas, enfim, esse negócio de passagem aérea é uma coisa que eu conheço bem e eu realmente fico muito revoltada. Eu vivi em muitos momentos, assim, quando a gente podia ver muitas pessoas viajando, assim, quando eu viajava no Nordeste, as pessoas indo ali para São Paulo, ver suas famílias. Eu vivi muito isso, eu vi dentro do próprio avião muitas realidades como essa e a gente conversava. E é muito triste ver que agora as pessoas que às vezes trabalham uma vida toda e que querem ter oportunidade de viajar não vão ter condições. Eu realmente espero que pelo menos essa história da bagagem aí fique mantida. Mas a realidade de viajar, né, não é para todo mundo, como eu tô falando aqui, mas tem gente que consegue viajar. Sabe como? Sabe como as pessoas conseguem viajar? Com dinheiro público. É esse que eu comecei falando. E aí, o nosso prefeito aqui de Manaus, eu falei que hoje eu ia falar as verdades. Olha, o que eu vou falar aqui é tudo que sai na imprensa, tá? E não é só no Brasil, não. É internacional mesmo, não é só aqui, não. A viagem do prefeito a Barcelona. Parecia que podia ser até lá em Barcelos, né? Que ele tá indo aqui conhecer o estado do Amazonas e tal. Barcelos, você que sabe a cidade de Barcelos, que é dos peixes ornamentais, meus amigos lá, quero mandar um abraço para vocês, estou com muita saudade aí de Barcelos. Mas não, a viagem dele foi para Barcelona. Vejam só, e isso tá em todo lugar, tá? Nós vamos mostrar aqui as matérias, tudo que tá falando sobre isso e os vídeos e o que a população tá pensando sobre. Mas vejam bem, ele foi correr uma maratona em Barcelona, tá? E ele levou uma equipe que aos poucos, todo dia sai uma notícia de quem que ele levou. A gente não sabe ao certo. Tem um ex-secretário, tem uma equipe de comunicação, tem uma equipe não sei do que, e a gente ao certo não sabe. Só se sabe que foi gasto em torno de 100 mil reais ou mais. Se ele levou a equipe, não gastou só isso, né, gente? Porque a realidade está muito cruel. Mas vamos ver esse vídeo sobre a viagem do prefeito a Barcelona. Então, né, eu achei um absurdo, né, saber que ele saiu daqui, né, para gastar um recurso, né, muito alto, podendo investir aqui, né, na cidade da qual ele está, né, na frente aqui do nosso estado do Amazonas, né, porque a gente tem vários leques onde tá precisando de ajuda, né, o atleta hoje em dia é um deles, né, a gente passa na rua e vê muitas pessoas com plaquinhas pedindo ajuda, né, para o atleta, porque ele não tem um auxílio, né, ele não tem um recurso para que ele possa treinar aqui em Manaus. No que a gente está vivendo hoje, né, as coisas estão difíceis, né, hoje em dia a gente tem um recurso financeiro muito baixo, né, para um custo de vida muito alto, né? Olha, inclusive gasolina alta, alimentação alta, né? Tudo hoje em dia está muito alto. E aí fazer um gasto desnecessário, para mim, é uma vergonha, sim. É uma vergonha mesmo. Deixa eu só dar um informe aqui para vocês. Quem está nos acompanhando, no Instagram a gente não está transmitido, a gente teve um problema, mas no Twitter e no Facebook está funcionando. Então corre para lá, fiquem aqui ligados, avisa aí na rede de vocês, compartilha, porque tá tudo certo no nosso Twitter e no nosso Facebook, tá?
Na próxima vai dar tudo certo. É assim mesmo, a gente vai se adaptando, vai se organizando. Eu tô chegando agora e nós vamos ocupar esse negócio, viu? Mas vamos lá, nessa história, viu a mulher indignada? Eu vou só fazer um comentário com vocês aqui sobre isso. Ela falou de fazer um investimento na cidade de Manaus. De fato, 100 mil reais é muito dinheiro. Para a situação que a gente está vivendo, é muito dinheiro. Agora eu quero lembrar para vocês uma outra coisa. Será que o prefeito não poderia levar... Então, já que ele ia para uma maratona para divulgar a cidade, a questão não é essa, tá, gente? Ele pode divulgar, buscar parcerias. Acho que um governante precisa fazer isso. O problema tá aí, porque que é ele que tem que correr a maratona. Não tem atletas no nosso estado de alto rendimento, de pessoas que estão... Não é possível que não tenha. É claro que tem. Vocês estão lembrados? Nos sinais, tem muitas pessoas que precisam também. Olha aqui, ó, as matérias acabaram de me mostrar. As críticas, olha lá, o prefeito, bem de braço aberto, correndo lá em Barcelona. Não, tudo bem, não é possível que não tenha nenhum atleta no nosso estado que possa fazer isso. E fui garoto propaganda da minha cidade. E pior, ele mesmo é o garoto propaganda, ele decidiu, ele é o prefeito, ele decidiu que ele é o garoto propaganda e decidiu o dinheiro que gasta e pronto. E aí você, tanto faz qual a sua opinião, com a opinião dos atletas, da federação, sei lá o quê, ele não tá nem aí. Tá aí, ó, viagem custou 100 mil reais. Isso é o que tá dito, mas estão atrás, eu vou já contar para vocês sobre isso. E aí, após 13 dias de viagem a Barcelona, descobre que até o chefe da Casa Civil estava na comitiva. Descobre. Isso significa que ainda estão atrás de coisa aí, porque não descobriram tudo, não. Mas é isso, ó, ele foi correr lá e tá bom. E você aí, que tá em casa, que tá me acompanhando, tanto faz qual é a sua opinião sobre o dinheiro público. Ele é o garoto propaganda, se você gosta ou não, tanto faz. E ele é o atleta, ele é o garoto propaganda, ele é tudo. Porque ele podia ir, inclusive, né? Já que tá atrás de parceria para a cidade de Manaus. Eu acho bacana isso, eu acho legal valorizar. Mas por que não leva um atleta? 100 mil reais, gente, nós fomos atrás, né, desses cálculos. E falar com pessoas que são, de fato, da área. 100 mil reais pode pagar, custear viagens de em torno de 10 atletas, viu? 10 atletas, além da infraestrutura, de lugares para eles treinarem. Eu estava falando, antes de entrar a notícia ali, de uma coisa que vocês vão lembrar comigo. Vocês veem nos sinais, além da situação da extrema pobreza que a gente está vivendo, também tem muitos atletas que vão lá com a sua plaquinha, vai pro sinal lá, às vezes com a farda, ou é jiu-jitsu, ou é judô, é taekwondo. Geralmente são esses que estão ali no sinal pedindo contribuição para poder viajar e para poder competir. Esses também são atletas, também é um esporte. Ou agora a gente só vai valorizar quem é corredor, quem corre maratona. Eu não tenho nada contra não, viu, gente? Eu acho que é isso, os corredores também tem que ser... Mas os corredores, os atletas... Prefeito é eleito para fazer gestão pública, para usar o dinheiro público para o povo, não para se autopromover e nem para virar garoto propaganda. Isso aí não. Então, eu espero que apareça. Tem notícias do seguinte: a Câmara Municipal está procurando saber, né? Protocolar um requerimento e também tem um comitê aí de anticorrupção que também protocolou no MP uma denúncia pedindo explicação, porque vejam só, o que está na matéria é que gastou 100 mil reais, tá? Mas ninguém sabe dizer quem ou quantas pessoas de fato estiveram nessa comitiva. Olha só o absurdo. Se você gastou 100 mil reais, você tem que ser exato. Gastei 100 mil reais com isso, isso, isso. Tem que saber com o que foi gasto. E até agora ninguém sabe. Então, isso que a gente está falando aqui não é da importância de garantir parcerias para a nossa cidade. Não é isso. É que, primeiro, o dinheiro público tem que ser gasto com os atletas, né? Com quem realmente ele trabalha a vida toda para ser isso, para ser atleta e precisa de uma passagem, às vezes, para poder competir. Eu vou mais adiante. Às vezes precisa do próprio tênis para correr. A situação está muito grave. As pessoas não têm nem o equipamento. E eles ficam ali no sinal pedindo ajuda. E aí a gente não sabe ao certo quantas pessoas
foram participar, né, dessa maratona em Barcelona. Eu fico passada com essa história. Eu vou tomar até uma água. Porque já não basta... Primeiro que o nosso país já está muito mal falado por aí, né? Pelos outros países, por vários lugares. Vocês sabem das notícias que a gente fica mundialmente conhecido, é o desmatamento da Amazônia, é a pandemia, não sei o quê. E aí vai o nosso prefeito de Manaus correr em Barcelona e sem poder, e sem explicar como que foi gasto isso, o dinheiro é o dinheiro público e quem são as pessoas que ele levou, como foi feito esse processo. Então, é muito grave. Eu espero, de fato, que a Câmara, que os vereadores, as vereadoras, que o MP, que investigue, porque esse é dinheiro. E que não fique no esquecimento, gente, porque essa é uma coisa que acontece muito. A gente vem aqui falar, vem falar na nossa live, mas é para vocês não esquecerem. Nós precisamos cobrar. Esse é dinheiro nosso. Não dá para fazer isso e ficar por isso mesmo. Ah, eu sou o garoto propaganda, eu vou viajar e vou não sei o quê e pronto. E não interessa quantas pessoas vão, com o que eu gasto. Isso não pode acontecer. Isso é dinheiro público e ele precisa ser investido de fato para melhorar a cidade de Manaus e melhorar a vida das pessoas, que é o que não tem acontecido. Essa é muita emoção. Olha, for contar essa história aqui, é uma vergonha, na verdade, né? No país inteiro. Mas vamos lá. Vamos lá que ainda tem coisas. Estão achando que acabou? Não acabou, não. A situação do nosso estado e da nossa cidade é gravíssima. Mas vamos lá, para esse bloco agora aqui, para falar de uma coisa muito importante. A questão da saúde, né? A saúde no nosso estado também vive, assim como todo o resto, um descaso muito grande. E eu fico muito tranquila para falar sobre a questão da saúde, porque a minha família toda é da área da saúde. A minha mãe trabalhou mais de 30 anos como técnica de enfermagem no SPA do Coroado. A minha irmã formou agora enfermeira, meus tios, todo mundo da área da saúde. A minha formação, ela é enfermagem, embora eu não tenha praticado. Então, eu conheço muita gente dessa área. E a nossa pergunta sempre é a seguinte: nós vivemos uma situação muito triste na pandemia. Uma situação que também fez o nosso estado ficar conhecido mundialmente. Vocês sabem da situação, da falta de gestão, isso eu estou falando no contexto de país, mas no nosso estado, ele foi matéria em vários veículos de comunicação, falando sobre a situação que as pessoas estavam morrendo sem poder respirar. E aí eu me pergunto o seguinte: o que ficou dessa pandemia de benefício para a população? Vamos lá, vamos dar um exemplo. As UTIs, que muita gente ficou abismado. Quando eu ia por aí, em outros estados, as pessoas ficavam assim: nossa, só tem UTI em Manaus, na capital, e nos municípios não tem nada. Exatamente, não tem. As pessoas tiveram que vir para Manaus e a cidade não tinha essa capacidade de conseguir absorver. E viva o SUS, que bom que tem um SUS, porque tem outros países aí que você tem que pagar para poder ter acesso à saúde, porque senão, se você não tiver condições, você morre. Aqui, pelo menos, tem um SUS, e mesmo assim, foram feitos, né, os hospitais de emergência, mas do ponto de vista de legado, de benefício que ficou para o nosso estado, o que ficou, de fato? A não ser algumas pessoas que enriqueceram, que a gente sabe. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas quem sabe numa próxima eu falo, que essa também é uma polêmica. Mas até porque o valor das coisas subiram absurdamente, né? E a gente tem vídeo sobre isso, também. Vamos falar sobre essa situação da saúde no nosso estado. É uma falta de respeito muito grande. Eu quero saber se a autoridade já veio aqui se consultar aqui na Zona Leste. Se ele já teve a coragem de entrar num hospital aqui na Zona Leste. Vem para cá se consultar, para te ver o que é que ficar a tarde todinha para ser atendido. E quando chegar a tua vez, tu não tem medicamento para aliviar a tua dor. Se com uma distensão no ombro eu já passei a tarde todinha, agora imagina aquelas pessoas que estão em situação pior do que eu. Como é que fica? Me diz aí, alguém pode falar alguma coisa aí? É muito triste, né, essa situação. E falta medicamento, falta leito. Isso eu estou falando só do atendimento para a população.
se eu for entrar na situação de como os profissionais da saúde estão lidando com essa situação nos hospitais, porque eles também são trabalhadores, também são pessoas. E às vezes ficam em condições muito precárias. Agora a gente está falando do atendimento no povo, para o povo. Passou a pandemia, vieram muitos recursos. Primeiro assim, não tinha nenhuma gestão da saúde para conseguir conter a pandemia. Aqui inventaram aquela história de ser cobaia, da imunidade de rebanho, vocês estão lembrados dessa história, que aí apareceu matéria nacional. O Amazonas era para todo lugar. E o que ficou desse resultado da pandemia para o nosso estado? Nada. Porque ele está falando das UBSs aqui, tá? Mas tem os SPAs, tem os hospitais de grande porte, que falta medicamento, os trabalhadores da saúde se desdobram para poder fazer esse atendimento ao povo. E as UBSs seria uma espécie de atenção primária, que atende no próprio bairro. Você recorre à UBS no sentido de você ter um primeiro atendimento, que é a unidade básica de saúde. Mas lá, se você não tem nenhum remédio, não tem nem a condição para ser atendido, essa é uma realidade muito cruel do nosso estado e não dá para ficar desse jeito. Isso nós estamos falando da capital. Essas pessoas que a gente traz aqui para vocês, para falar a verdade dessa realidade que a gente está enfrentando, são pessoas que moram aqui na capital. A gente nem chegou ainda nos municípios. Se a gente já falava que tinha problema da questão da UTI, que só tem aqui na capital, imagina as outras coisas, os medicamentos, os equipamentos para os profissionais de saúde poderem atender, é muito mais grave. Por isso, gente, quando a gente traz esses temas aqui, nessa realidade que tem impacto na sua vida, que a gente já falou de desemprego, a gente já falou de inflação, a gente falou do transporte, falou das ruas, das estradas, e agora a gente está falando da saúde. Sem saúde, você não consegue fazer absolutamente nada. Sem saúde, você não consegue viver. Sem saúde, você desestabiliza totalmente. Isso eu estou falando porque eu vivo numa família que tem vários profissionais da saúde. E essa é uma realidade muito cruel, assim. Recentemente, a gente tem visto dados de que aumenta cada vez mais a situação das pessoas, a situação das filas, da falta de remédio, da falta de leito, e isso é muito triste. Nós estamos falando só da capital, onde tem uma estrutura, onde tem hospitais de grandes portes. Isso eu estou falando da atenção básica, tá? Se eu for contar para vocês o que as pessoas passam para conseguir cirurgias específicas que precisam de especialistas direcionados, é muito pior. As pessoas sofrem muito para conseguir ter acesso, às vezes ficam em filas intermináveis. A minha mãe relata muito isso. Ela chegava às vezes do plantão muito triste e acabava nos emocionando também, muito também, por conta dessa realidade. De que não tinha, as pessoas chegavam no SPA do Coroado, e eu cresci nesse SPA do Coroado. Essa é uma realidade que me emociona muito, porque eu e minha irmã, a gente cresceu dentro do SPA do Coroado, que é onde minha mãe trabalhou a vida inteira. A gente viu todas as reformas do SPA do Coroado, e o SPA do Coroado também é um atendimento ali seria uma atenção secundária ali, né? Atenção primária na UBS e o atendimento do SPA. E as pessoas, e lá não faz cirurgia, também é um atendimento. E as pessoas chegarem lá pedindo ajuda, pedindo socorro para conseguir ter acesso. Embora a gente tenha o SUS e ele salvou muitas vidas, a realidade para cirurgias específicas é completamente diferente. Eu estou dizendo isso daqui porque é muito cruel essa realidade da saúde. E eu falo da minha vida porque eu vivi isso, eu vivo isso o tempo todo e sei que você também vive. Eu perdi meu pai, vítima do diabetes, e meu pai internado, assim, ele passou 3 meses, quase 4 meses para ter direito a um exame no hospital ali, o João Lúcio, e não tinha como ele fazer o exame. Ele estava numa fila de espera interminável, acabou tendo que amputar metade do pé, metade da perna, e eu não compartilho isso aqui com vocês para sensibilizar, nada disso, mas essa é uma realidade de muitas famílias, que não tem como fazer tratamento, e tem que ficar internado, e às vezes esperando horas e horas,
ou dias e dias, meses e meses, como foi meu pai, para ter condição de fazer apenas um exame. Porque, de fato, não tem como organizar um dinheiro, ter um dinheiro para pagar de forma particular. Então, essa é a realidade de muitas famílias. Ele falou aqui da questão da UBS, mas eu vou mais adiante com uma realidade que é muito cruel, fora os municípios aqui do nosso estado. Então, é muito triste a situação que a gente está vivendo. É por isso que a gente fica indignado quando a gente sabe que tem 366 milhões para pavimentação, para obra, para isso, para aquilo, e aí você não vê. Quando o prefeito gasta mais de 100 mil reais, porque não foi só 100 mil reais, isso ainda vai aparecer, esperem que essa história ainda vai ter desdobramento. Foi muito mais, e a gente fica revoltado, porque eu realmente fico revoltada, porque eu sei de histórias da minha família, da minha vida, de pessoas que eu conheço e que precisam de um atendimento básico, e que precisam de uma atenção imediata, e não tem como, e você não saber para onde está indo o dinheiro público. Isso é muito triste e eu não quero que isso continue acontecendo. Por isso eu estou aqui, conversando com vocês, falando a verdade, me colocando à disposição para ser a sua voz, para a gente falar essas verdades aqui e cobrar o poder público e a tentar encontrar uma solução. E é por isso que é tão importante esse diálogo, essa conversa aqui, e falar para você o que tem vivido essa realidade do povo do Amazonas. A gente tem mais coisas para mostrar aqui. Não acabou, não. Tem mais matérias. É triste, mas ainda tem mais coisa. Cadê outras notícias aqui que a gente tem ainda do nosso estado? Vamos lá, produção. O que tem mais aqui? Olha aí, ó. Vocês lembram que eu falei do desemprego, né? Na última live. E olha aí, o Amazonas atinge desemprego maior que a média nacional no primeiro trimestre do ano. 13 de maio. Desse mês, tá? Não é 13 de maio de nenhum ano, não. Desse ano aqui. 13% aí, ó. Desemprego no Amazonas é o 6º maior do Brasil, com 15% da população desocupada. E a última notícia aí, ali o Radar Amazônico, o Dia a Dia Notícia, na crítica, porque isso são matérias que estão lá. A gente só pega aqui e mostra aqui para vocês. Que vocês veem todos os dias, né? Mas a gente está mostrando aqui para vocês. Do IBGE, o Amazonas registra a 3ª maior taxa de trabalho informal no Brasil. Hoje, a realidade dessa situação ela é muito cruel, do desemprego. Esse é o primeiro, que a gente tem falado sempre da questão do desemprego. E sabe quem ganha com trabalho informal? Quem ganha é quem tem as grandes empresas que vai precarizando o trabalho. E aí o trabalhador informal é aquele que não tem direito a plano de saúde, ele não tem direito a horário, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a nada. Ele só é ali para comer, ele vai se submetendo a isso. E tem diversas áreas que estão vivendo nessa situação. E o trabalho informal tem aumentado muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem observar, principalmente nas comunidades, e nos municípios também. Quem não tem um trabalho formal, que não tem carteira assinada, tem que trabalhar numa situação dando jeito. A gente fala muito, eu vou dar o exemplo das mulheres, que é uma área que eu sei, que eu conheço, que tem um estudo que trata sobre isso, que as mulheres têm trabalhado muito por conta própria. A história de trabalhar por conta própria não é que elas viram empresárias, não. É que ela faz o bolinho dela em casa para vender na porta da casa dela. É que ela faz ali aquele bolo no pote, faz ali um brigadeiro, um cachorro-quente, um quicão, alguma coisa para vender, para sobreviver. Nós estamos falando que na medida que aumenta o desemprego, aumenta a fome, gente. Nós estamos falando de pessoas que têm que tomar uma decisão se almoça ou se janta. Fora as pessoas que vão para o sinal. Eu fico indignada com pessoas que passam nos sinais e olham para a situação da pobreza, as pessoas ali pedindo dinheiro o tempo todo em situação de rua,
e faz de conta que não tem nada acontecendo ao seu redor. É por isso que a gente precisa saber para onde está indo o dinheiro, é por isso que a gente precisa ter investimento público, é por isso que o Estado precisa estar forte para investir em política pública. A criança não tem que estar no sinal, criança tem que estar na escola. É na escola que a criança tem que estar. E as pessoas têm que ter condições de botar comida na mesa. E aqui eu não vou muito longe, não. Como teve o programa Bolsa Família, as pessoas, é Bolsa Esmola, é Bolsa não sei o quê. O Bolsa Família nada mais era da mulher ter condição, e aí a mãe, o cartão ficava com a mãe, de ter condição de colocar comida na mesa. E qual era a obrigação dela? Deixar o seu filho na escola. Ali, tinha que garantir que seu filho fosse para a escola. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, eu fico muito revoltada com essa questão de desemprego, porque eu acho engraçado as pessoas dizendo, agora eu trabalho por conta própria, vou virar empresário. Não, meu amigo, minha amiga. Você continua explorado, você continua com trabalho precarizado e pior, é bom para as grandes elites desse país que continuam mais ricas. É bom que você não tenha uma carteira de trabalho assinada. É bom que você não tenha direito às férias. É bom que você não tenha qualidade de vida. E se você morrer, é melhor ainda. E ainda tem o problema de onde que vai enterrar. Então é muito grave. A situação do nosso país é muito grave. Vamos lá, ainda tem mais 2 notícias aqui. Vamos lá, senão eu me empolgo aqui, já falo só disso. Cadê? Bora lá, produção. Olha aí, ó, o bonito que não queria que as empregadas domésticas, aí falando que a empregada doméstica quer ir pra Disney e tal. O Paulo Guedes. Eu queria saber, aonde que tá o dinheiro do Paulo Guedes? Vocês sabem? Pois é. Procura aí, vão atrás pra saber onde é que tá o dinheiro dele. Aqui no Brasil não tá, né? Porque a vida dele é mais fácil. O governo Bolsonaro elabora proposta para diminuir o FGTS de todos os trabalhadores. Olha essa marmota agora. Vou dizer para vocês uma coisa. Fizeram a reforma trabalhista, tá? E aí, depois da reforma trabalhista, começaram a tirar o seu direito. Aí você não vai percebendo, mas as coisas vão aumentando. Você não tem trabalho de carteira assinada, você vai perdendo tudo que você tem direito, vai sendo demitido e assim sucessivamente. Aí vem o bonito do Paulo Guedes, que é para melhorar mais. Eles nunca querem melhorar o país a partir da... Vamos melhorar a economia do país. Da onde que tira? Do pobre. É para deixar o quê? Mais pobre. Por que não tira? Por que não vai taxar as grandes fortunas? Por que não tira de quem tem mais dinheiro? Por que tem que tirar de quem menos tem? Ai, não, bora tirar o FGTS lá, que não tirar mais esse aqui, que é para ver se a gente equilibra a economia, a gente não sei o quê. Se a gente não for pensar no desenvolvimento, e aí eu não vou falar de país, não, vou falar do nosso estado e da nossa cidade. Olhando com o central, as pessoas, o povo e quem mais precisa, a gente não muda a realidade. A gente não consegue fazer grandes transformações. Lembra que eu falei disso? Porque quem está sentado ali no poder público, quem está na gestão, ele precisa pensar como que vai incluir aquele pobre no orçamento. E parlamentar também. Fazer projetos e cobrar aquilo que é de fato direito do povo. Isso não pode ser aceito, que o pobre fique mais pobre e o rico mais rico. Tem até uma música disso, né? Eu nem lembro qual é a música, mas tem uma música que é uma lição. A música é já uma explicação completa de como que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Tá aí o Paulo Guedes. Eu duvido se ele passa alguma dificuldade. Passa nada. Esse povo aí não quer mais explorar. Na verdade, o nosso país, ele vem de muita exploração, né? Na verdade, a história desse país, ele é de muita exploração. Do povo negro, do povo trabalhador, do povo que se ferra, né? Do norte, do nordeste, que só foi ver política pública a partir dos nossos governos. Mas, enfim. Aí o Paulo Guedes é importante, grave esse nome, Paulo Guedes. Vocês estão lembradas da história do decreto da Zona Franca. Foi esse daí, esse bonito aí. Ele que veio com a história, ele com a cabeça mirabolante, mais o tal do presidente, que são os dois iluminados, que nem devem conhecer o nosso Estado de Direito, vem aqui receber medalha, o povo dá medalha depois de ter morrido não sei quantas mil pessoas, tá? Ainda recebe medalha e as pessoas acham isso bonito. Enfim, os apoiadores deles aqui, aqueles que não pavimentaram a BR-319, né? Que vocês sabem quem.
E aí fizeram um decreto contra a Zona Franca de Manaus, que além de não ter emprego, querem acabar com o resto do emprego que tem da Zona Franca de Manaus, que tem 100 mil empregos, até 500 mil empregos diretos. É essa a realidade que está colocada. Então, gente, o que a gente está falando aqui, que são as verdades, é uma realidade que às vezes você vê a matéria lá no Jornal Nacional, nossa, isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Tem, meu amigo. Tem, minha amiga. Tem um impacto direto na tua vida. Não é só o preço da gasolina e a cesta básica que tá cara, não. É quando eles começam a encontrar formas de retirar mais direito de você. E é por isso que a gente vem aqui falar dessas verdades. Tem um último ponto aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui, produção, a última notícia. Olha aí, ó, o Lulão aí, ó. O Lula, essa foto aí, ele tá com a cara feia, mas ele tá bonito agora, que ele casou, aí ele tá mais bonito agora, tá penteado, sabe que isso aí não tá nem penteado nessa foto aí. O Lula diz que a privatização da Eletrobras é crime e que conta de luz vai subir. Eu vou já contar uma história sobre isso. Aí Lula diz que a privatização da Eletrobras deixará a conta de luz mais cara. Aí é o Lula, né, que tá dizendo. Mas tem muitos especialistas, organizações que comprovadamente afirmam que a luz ficará mais cara, né? Se for privatizado de fato a Eletrobras, que está nesse processo. E é assim, essa é tudo a ideia do Paulo Guedes, tá? Que eu dou logo o nome aos bois. É a ideia deles, desse governo aí. Sabe qual é a região que vai ficar mais prejudicada? Eu vou contar para vocês. É a região Nordeste e a região Norte. E sabe que eu fico mais indignada porque por muito tempo nesse país foi feito governos pensando só no Sudeste, nos grandes centros, aonde tem mais gente, mais população. Ah, para cá só tem floresta, para ali só tem não sei o que e tal. Não tem gente. As regiões mais pobres desse país é exatamente o Nordeste e o Norte. Agora tá ficando todo mundo pobre, tá? Até que todo mundo que tava bem lá pro Sudeste tá ficando ruim também, tá? Eu já fui por lá e eu tô vendo que o que tem de gente em situação de rua não tá diferente daqui de Manaus, não. Mas vejam bem, as regiões Nordeste e a região Norte são as que vão sofrer com maior impacto com o aumento da luz, com o aumento da luz elétrica. E aí eu vou lembrar para vocês uma história do Luz para Todos. O Luz para Todos, que é um programa nosso, que foi um programa feito pelo governo Lula, que tinham pessoas, famílias que passaram a vida inteira sem ter acesso à luz elétrica e passaram a ter. Agora vejam só, se privatizar fosse bom, não aumentaria a luz. Aí como é que você que precisa todos os dias sobreviver, porque o que a gente faz hoje é sobreviver, comer, botar a gasolina, cuidar da tua saúde. E aí as coisas estão aumentando, inclusive a luz elétrica, porque não baixou, né? A luz elétrica, ela não baixou, ela aumenta cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Como é que você vive nessas condições? Você não vive, você sobrevive. E ainda de forma muito ruim, sem qualidade nenhuma de vida. Então, isso que o Lula está falando é de uma realidade que ele conhece, mas comprovadamente as organizações, movimentos parlamentares têm frente na Câmara Federal, e eu conheço bem lá a frente do deputado Zé Carlos, que toma conta dessa frente lá na Câmara Federal e que denuncia todas as vezes, e tem ato, e tem os trabalhadores. Isso vai ter um impacto direto na sua vida. Não melhora nada. Eu queria dar notícia boa aqui, sabia? Eu tô pensando aqui agora, eu não dei uma notícia boa disso aqui. É só notícia ruim. Mas a notícia ruim é que é da nossa realidade. E a gente precisa, mesmo com todas essas notícias ruins, pensar em alternativas para mudar a nossa realidade. E é por isso que eu venho aqui conversar com vocês nesse espaço, dialogar, falar tudo isso, que eu sei que é um monte de coisa que vocês têm acompanhado, mas vocês precisam fazer uma reflexão do seguinte. A Anne falou tudo isso. E o que isso tem a ver com a minha vida e como eu faço para mudar? Tá sempre nas nossas mãos, gente. Tá sempre nas nossas mãos fazer essa mudança, fazer essas transformações. Não achem que quando vocês veem a pessoa em situação de rua, ou vocês veem as pessoas no sinal, ou vocês veem essa notícia do gasto do dinheiro público que vocês nem sabem para onde é, não tem nada a ver com vocês.
tem diretamente a ver com vocês. Quando vocês não têm uma qualidade de vida melhor, quando vocês não têm saúde, não têm educação, não têm transporte coletivo, quando vocês não têm emprego. Essa é uma realidade que vai de frente assim com vocês. E não dá pra gente ficar aceitando tudo isso e fazer de conta que a gente não tem opinião. Porque é isso que querem. Sabe quando deixa as pessoas cada vez mais pobres, mais numa situação de mais vulnerabilidade, é pro povo não ter nem condições de reagir. Mas tem. Eu tô aqui, junto com vocês. Nós temos condições de reagir, nós iremos. Nós iremos reagir para combater esse tipo de coisa. É uma corrupção, viu, gente? Acaba sendo uma corrupção e a gente vai precisar tratar disso. Mas hoje eu vou terminando por aqui. Bora ver. Será que alguém acompanhou essa live? Eu fiquei falando sozinha aqui. Eu acho que acompanhou. Foi tirando o Instagram, né? Que o Instagram deu esse problema aí. Mas no Facebook deu certo. Vamos olhar aqui, ó, a Samara Daniele. Por mais mulheres na política, é Anne Moura, é nós, mano. Samara Daniele é uma grande liderança nossa, uma companheira. Júnior Pinheiro. Olha aí o povo da Betânia. Rapaz, eu já fui muito ali naquela feira, ali na Betânia. A gente já bandeirou muito, já falou muito ali naquela feira. É muito bom ali. Um abraço, Júnior. Quem mais? O Marcelinho, olha aí, ó. Esse daí, ó, o Marcelinho... É um que ficou atolado lá na M010 de Taquatiara, o Marcelinho Pereira. Boa tarde, querida companheira Anne, sempre pautando as lutas do povo. Olha, Marcelinho, fala aí pro povo de Taquatiara, nós estamos aqui, nós estamos atentos e atentas, e a gente vai seguir denunciando aí, até aparecer esses 300 e poucos milhões aí do dinheiro da BR, da M010, olha, Leila Cantuária, uma grande companheira, lá de Petrópolis, Leiló que é uma grande cozinheira, e tem um projeto sensacional da cozinha solidária lá em Petrópolis. Olha só, não é só a Zona Leste não, eu moro na Zona Sul, a Zona Sul aqui em Petrópolis, e as ruas estão esburacadas, aqui na minha rua os vizinhos fizeram uma cota para tapar, olha o absurdo, e cadê os 100 mil reais do que o prefeito foi viajar, olha aí, ó. A comunidade se juntando para tapar o buraco. Olha aí a Franci Júnior, uma grande liderança feminista também. É isso aí, tamo junto, Franci. João Bosco, ó, tá junto comigo e ainda mais o presidente Lula. Isso mesmo. O presidente Lula tá metido agora. Casou, tá de lua de mel. Antônio Ribeiro, a estrada de Altazes está uma porcaria. Ele ainda tem Altazes. Se eu for listar aqui, mano... Altazes também é muito legal, eu gosto demais lá de Altazes. Se eu for listar aqui, olha que esse período eu não rodei muito estado, mas se eu for listar para vocês o tanto de buraco que tem nessas estradas, o Juan aí, ó, um absurdo de caro viajar de avião, muito bem. Caro também, que mais? Marinete Almeida, aí, ó, companheira lá da Maquiraetra, de São Gabriel da Cachoeira, uma grande companheira, liderança. São Gabriel da Cachoeira voa 1h30. Volta lá, mano. Volta lá que eu quero falar desse daí. Nem li. Volta 1h30. É caro pra caramba. Dá pra voltar aí, produção? Esse aí. Olha aí, ó. Essa daí conhece, tá? Só a ida tá custando 1.200. Ela vai... olha só, pra São Gabriel da Cachoeira tem o barco. Tem aquela lancha rápida, né? Que é aquela lancha... o expresso, né? Que você vai, todo mundo sentadinho um do lado do outro. A comida é boa, viu? Você come o dia inteiro. Eu gosto de viajar para lá porque a gente come o dia inteiro. Mas no avião, olha aí, o avião é rápido, né, supostamente rápido para a dimensão do nosso estado, 1h30 por aí, mas o valor, olha aí, R$1.200. Com esse valor aí tu vai para outro país. Se tu trocar direitinho, fizer um negócio direitinho, tu viaja. Muito bem, Marinete, um abraço para ti. Que mais? Vamos lá. Richard de Medeiros, Curitiba. Torcendo por você. Olha aí, rapaz, o povo acompanha mesmo. Torcendo lá de Curitiba, para Amazonas e pro Lula. Quem mais aí? O companheiro Ademar. O Ademar também conhece. Olha essa foto dele até de viajar. Lá do Careiro Castanho. Representante de Brasília, que lute pelo nosso estado, nossa biodiversidade da Amazônia. Muito bem, Ademar, muito obrigado. O Ademar é uma grande liderança também, lá do Careiro Castanho. Conhece demais, ó. A foto dele até dentro do ônibus já. Tomara que não seja num dia de atolado. Alex Moura, sempre acompanhando o Anne Moura, daqui do Paraná.
É Anne para deputada federal, pré-deputada federal. E o Alex aí é o meu sobrinho. Olha aí, eu tenho um fã. Se não tiver o apoio nem da família, é melhor nem ir pra política, né? Tem que ter o apoio da família, ali. O Alex veio pelo sobrenome. O Juan de novo aí, Manaus não tem política nenhuma voltada pro esporte. É isso agora, Juan. Agora só vai poder... Tu corre, Juan, só pode agora quem corre agora. Só vai ter investimento para quem corre maratona, né? Daqui para ali, não. A Aline, vai que é tua, Anne. Muito bem, Aline. Obrigado aí por nos acompanhar. A Adriana Nicole Moura, tudo que aparecer de Moura é meus parentes. Tem uns que não são meus parentes, mas a grande maioria é. Ali, ó, por mais mulheres na política, minha irmã é enfermeira, ó a foto dela aí, ela é enfermeira, formou agora. Ó o sacrifício, agora. E aí tá atrás de emprego também, porque é difícil, não é fácil. Tu te forma, tem graduação, mas também não tem onde trabalhar. É a realidade do nosso país. Que mais? Jaldi Augusto, um grande companheiro também. Vivemos muitos dias muito tristes na pandemia. A gente perdeu muita gente na pandemia, muitos amigos. Aqui é a minha solidariedade a todas as famílias. A gente fala aqui, mas a gente sabe o que a gente viveu. Nós perdemos muitos companheiros e companheiras, muita gente. A Yolane, esse não é o nome dela não, o nome dela é Batatinha. Ó. Parabéns, Anne, tá mostrando a verdade, a realidade do povo do Amazonas. Tudo bem, Batatinha. O Juan de novo, o Juan tá em todas aí. Nosso povo foi assassinado sem oxigênio, é isso que eu tava falando, né? Da realidade da pandemia. Vai precisar uma outra pandemia para poder ter equipamento de novo, para ter investimento de novo na saúde? Não é possível, né? A Camila Lobo, os impactos na população amazonense foram desastrosos. Para você, quais as bases a serem trabalhadas primeiro aqui no estado? Rapaz, se for começar, precisa de um processo de reconstrução. Primeiro, ter o estado forte, Camila. É muito importante que o estado esteja forte, que tenha políticas públicas direcionadas e mais, que é o que a gente dialogou aqui. Aonde está o dinheiro público? Precisa ser utilizado o dinheiro público com responsabilidade. E eu defendo mais, de forma participativa pelas pessoas. O que mais? A Tassi. A Tassi é uma grande companheira também, grafiteira, vive aí fazendo o seu trabalho, é uma artista. Esse desgoverno é marcado pelo desmonte de retrocessos em todas as áreas. Precisamos de representantes compromissados com o povo. Volta, acho que esse volta aí é pro Lula que ela tá dizendo. Que eu acabei de chegar, hein? Eu acabei de chegar, e volta é pro Lula mesmo. O enfermeiro Elton Aleme, que hoje eu vi a entrevista dele, muito legal. Elton, parabéns pela tua entrevista. O Elton faz uma luta aí junto com os companheiros da enfermagem, tem um fórum da enfermagem muito bacana. Temos que falar sobre o novo golpe dado nos trabalhadores, que é a terceirização da terceirização. E tem mais coisa. Especialmente, ele deve ter escrito um texto aí. O Elton, tem trabalhado aí, lutou para que a gente pudesse aprovar na Câmara e no Senado um piso para os trabalhadores da enfermagem. E adivinha de quem a gente está esperando assinar o decreto? Adivinha. O tal do presidente, que também tá para não assinar. Nós estamos esperando. Companheira Socorro Prado, também uma grande liderança aí do movimento feminista. Precisamos garantir a soberania alimentar. Muito bem. A insegurança alimentar está muito grande. Norte e Nordeste estão sempre esquecidos. É isso, o Norte e Nordeste, a gente podia se juntar no outro país, né? O Norte e o Nordeste ia ser bom. Ia ser mais barato, a gente viajava pro Nordeste, o Nordeste pro Norte, e assim, ia ficar bacana aqui a nossa... E aí, acabou? Com a privatização, Alex, aí de novo. Com a privatização das empresas estatais, afeta as famílias na linha de pobreza. E como podemos ajudar para que essa mudança aconteça? Avante, Anne. Nossa capital do estado precisa de mais dignidade. Muito bem. O que mais? Tem mais aí ou a gente já terminou? Terminou? Gente, mas é isso, assim, eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live, dizer para vocês que toda sexta-feira a gente vai estar por aqui, mas eu quero te convidar para colocar a tua opinião, para poder fazer pergunta, para denunciar também o que tem acontecido com você nos municípios. Isso que eu coloquei aqui é uma realidade de fato das pessoas, que todo mundo está vivendo isso, e eu quero te convidar para que esse espaço seja espaço de verdade. Aqui não tem fake news e a gente quer levar mais informações para o povo e dizer que chegou a hora da mudança, é a nossa vez e a gente precisa juntos
mudar a realidade que está colocada e fazer denúncia, mas cobrar também que o poder público execute o dinheiro, que é um dinheiro tão caro para todas as pessoas. Então, um grande abraço, um grande beijo aí para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Eu espero vocês até na próxima semana nessa live. Tchau, gente.